Bem-vindos a mais um debate-papo, aquela conversa agradável entre amigos, sempre falando de um tema relevante e de uma forma edificante. Hoje nós teremos a presença do pastor Osias Matos, que vamos estar convidando agora para participar. Para o Osias, esperando mais um pouquinho. Ok. Parece até certo. Você está bem, está no campo. Eu esperava o apartamento. Eu vim trazer os netinhos aqui, aí a Ana tá lá com eles lá, eu parei aqui numa sombrinha aqui para fazer. Tá aí Mas é o quê? É um parque? O que é isso? Não, aqui é a Igreja Nova Vida aqui da Barra. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem. Aí tem uma área grande aqui. As crianças estão lá atrás. Elas têm aula aqui, né? Aí eu vim para ficar com os pequenininhos. Aí nós estamos aqui curtindo os netinhos. Mas Tem que aproveitar. Aqui. A bagunça tá para lá. Não, tudo bem, tá ótimo. Mas se a bagunça vier também, a gente participa da bagunça. Não tem problema, não. Osias, você é pastor e pai de família, vovô já, né? Então, eu queria abordar com você um tema que é um dos grandes problemas que a igreja, que a própria sociedade enfrenta em nossos dias, em especial os lugares mais abastados, o primeiro mundo, nós chamamos assim, na Europa, o velho continente, que é o secularismo. Hoje em dia a gente vê até mesmo os ministros do Evangelho, e não uma crítica a quem, porventura, levanta essa bandeira, mas às vezes nós estamos mais como speakers, né? Como encorajadores, do que, na realidade, como ministradores. Talvez influenciado por esta mentalidade que invade a sociedade, especialmente a sociedade ocidental, que é o secularismo. Na sua experiência, você que também é engenheiro, você tem negócios, trabalha e tudo, e harmoniza tudo isso com o ministério, como enfrentar essa tendência, chamemos assim, essa realidade que invadiu a sociedade dos nossos dias? Eu vejo assim, Aloysio, né, que a pessoa que quer viver o reino de Deus e, ao mesmo tempo, ela necessita, né, trabalhar, ter uma profissão para ter uma renda, ela tem que ter um ponto de equilíbrio muito grande. Porque o que acontece hoje em dia é o seguinte: se você notar, eu acho que todo brasileiro, sem exceção, já fez uma oração para Deus, pedindo assim, né, Senhor, venha governar a minha vida. Né? Todo mundo, de alguma maneira, fez. Por quê? Porque na oração do Pai Nosso, o que está escrito lá? Né? Seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. Então, todo brasileiro, católico, evangélico que for, já fez essa oração, pedindo o quê? Né? Eu quero ser governado por Cristo. Né? E o que acontece que as pessoas precisam entender é que se tem um reino, esse evangelho do reino de Deus que nós pregamos e aplicamos na vida dos irmãos, tá? Se tem um rei, não é porque tem um rei. E se tem um rei, tá? Nós somos súditos. E se nós somos súditos, nós temos que obedecer a esse rei. Não somos nós que vamos colocar as condições. Tá? É o rei que tem que colocar as condições. Tá? E o que acontece hoje, tá? Que tem realmente trazido esse problema da secularização dentro da igreja,
é que muitas pessoas estão dentro da igreja, têm Jesus como rei, só que, como na Inglaterra, eles querem ser o primeiro-ministro, ou seja, o rei. Mas eu é que mando, entendeu? Então, se você parte desse princípio, você vai vendo o quê? Que a tendência, cada vez mais, é que as pessoas estejam agindo no próprio braço, não confiando mais na graça de Deus, na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, e também o quê? Na lei de Deus, né? No mandamento de Deus, né? Na direção de Deus. Jesus, ele chamou alguns para ser discípulos dele, e as pessoas falaram assim: Jesus, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar meu pai. O outro falou: mas primeiro deixa eu vender uma terrinha aqui, um lotezinho que eu tenho. E Jesus falou o quê? Não serve para ser meu discípulo. Por quê? Por causa de uma palavrinha. A palavrinha mais. Né? Porque quando a gente tem Jesus, não somos nós que colocamos as condições. Ele é que coloca condições, eu só tenho que me sujeitar. Você imagina, Luísa, se eu, como engenheiro civil, recebesse um WhatsApp da rainha da Inglaterra, dizendo o seguinte: Osias, eu soube que você é um engenheiro civil aí, muito conceituado, e nós queríamos contratar você aqui para você fazer toda a manutenção do palácio. Nós vamos te pagar, nós vamos te pagar 100 mil libras por mês. Olha só. Entendeu? Aí eu recebo aquele e-mail, né? E chego logo, vou ligar para o Luiz. Onde eu assino? Luiz, olha, Luiz, tá. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou responder para a rainha da seguinte maneira: ô, rainha, eu fico muito lisonjeado com o convite e eu tenho muito interesse, só que eu tenho algumas condições. É porque, sabe como é que é, né? Aí o pessoal só fala inglês. Você não pode mudar aí o idioma da Inglaterra toda para português, não, vai ficar mais fácil para mim. E outra coisa também, o volante aí é do lado direito. Eu vou ficar todo confuso aí no trânsito. Você pode fazer igual no Brasil? E outra coisa é o seguinte: você fala para mim 100 mil libras, tá? Eu não entendo muito bem esse negócio da conversão. Será que você dá para fazer aí, em toda a Inglaterra, passar a usar o real? Você imagina isso, né? Então é a mesma coisa que a gente faz com Deus, Luiz. As pessoas querem negociar com Deus. Ó, tu é o meu rei, mas não toca nessa área na minha vida, não. Então, como dentro da igreja hoje tem uma grande maioria de pessoas que está com essa mentalidade, então a secularização, tá, tem invadido a igreja, ou seja, a igreja tem o quê? Tomado a forma do mundo. Né? A Bíblia fala o quê? Lá, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não toma a forma do mundo. Tá? Em vez da igreja estar influenciando, ser uma igreja relevante, que vai fazer diferença na cidade que ela está, ela está sendo influenciada pelo mundo. Então, realmente é um assunto que todos nós temos que tomar muito cuidado, tá? É a questão da secularização. Eu penso que, se um discípulo ou um pastor, ele entende muito bem isso, que tem que ser governado por Cristo e que ele só tem que obedecer, tá? Ele consegue conciliar as coisas. Tá? Ele consegue ter, né, atuar na sua profissão sem perder, tá, a unção dentro da igreja e atuar dentro da igreja, tá, sem atrapalhar o seu trabalho, a sua profissão. Eu acho que é possível, desde que ele tenha esse entendimento. Tá? Desde que ele tenha esse entendimento. Que entendimento? Tá? Que Jesus é o rei e que nós somos súditos. E, a Luísa, é uma coisa engraçada, né? Porque o homem gosta de querer lidar com esse negócio de glória, né? O homem gosta de elogio, o homem gosta de reconhecimento. Eu quero dizer para vocês, aí, para todos que estão assistindo, que a gente não sabe lidar com esse negócio de glória. A gente não sabe lidar com esse negócio de elogio, de reconhecimento. A soberba vem, o orgulho vai lá para cima, tá? Isso estraga. Quanto mais soberbo você é, mais do inferno você tem. E quanto mais humilde você é, mais de Jesus você tem. Então faz o seguinte: deixa esse negócio de glória para Jesus. Ele sabe lidar com isso. Foi a grande mentira de Satanás lá, foi achar que ele podia também ter glória. Por que só o Criador vai ter glória, a criatura não pode ter? E a grande mentira do diabo foi baseado nisso. Então a gente tem que voltar, né, para esse evangelho do reino, que é o evangelho que determina o fim do eu, o fim da dependência do homem, o evangelho que estabelece o governo de Cristo em nossas vidas. Dessa forma, nós vamos acabar com essa secularização dentro da igreja. Você citou um texto muito importante, que é o não vos conformeis. Não tomar a forma e também não ficar em conformidade, conforme
acomodado, aceitando, não reagindo mais, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa questão de mentalidade, porque o secularismo, quando nós falamos aqui do secularismo, nós estamos falando da questão do dia a dia da igreja, da pessoa salva da igreja, dentro da igreja, e que essa pessoa começa a, vamos dizer, devagar dar lugar e absorver certas coisas, a tal ponto que o que era inaceitável já não é tão inaceitável, né? E daqui a pouco você olha e o que era inconcebível já é a prática normal. A renovação da mente, como é que isso acontece? Porque nós falamos isso e as pessoas perguntam, tá, mas como é que eu vou renovar a minha mente? Como é que eu vou mudar a minha mente? Dia após dia. Quer dizer, o mundo parece que invade a nossa mente. E aí nós temos que, tipo, limpar, lavar, arrumar. Como é que se dá isso? A gente tem que voltar a falar, Luiz, da lei do pecado e da morte e da lei do espírito e da vida, né? Sim. Porque em nós existe essa habitação do pecado que só vai sair na glorificação quando Jesus voltar e nossos corpos forem definitivamente transformados. E igual um avião, né? O avião está voando, a lei da gravidade está atuando. Agora, existe uma lei superior à lei da gravidade, que é a lei da aerodinâmica, que faz o avião voar. Na nossa vida é a mesma coisa. A lei do pecado e da morte está sempre querendo nos trazer para baixo, tá sempre querendo governar a nossa mente. Mas só que existe uma lei superior, que é a lei do espírito e da vida. Então, ótimo, essa lei é que vai nos levar para frente. É aqueles dois leões brigando dentro da gente, né? Um quer fazer a vontade de Deus, o outro quer fazer a vontade da carne. Um quer ter a mente de Cristo, o outro quer ter a mente carnal. Qual leão vai vencer? Quem você alimentar melhor, né? Então, como é que você se alimenta no espírito? Porque alimentar a carne, alimentar o pecado, a morte, é a coisa mais simples que tem. É só você viver o dia a dia. Essa secularização só vai alimentar o teu ego, a tua soberba, o teu orgulho, as coisas carnais, os desejos sensuais. Isso você não precisa fazer força nenhuma para se alimentar. A carne já se alimenta por si só, porque nós vivemos nesse mundo, apesar de não pertencermos a ele. Mas a lei do Espírito da vida, o que vai fazer para a gente poder se alimentar? Alimentar essa parte do Espírito. Renovar a nossa mente. É o quê? Como é que renova a mente? É lavagem cerebral, literalmente. Lavagem por água, pela palavra. Pela palavra. Então, quais são? Eu chamo de meios de graça. São uma coisa que nós temos que fazer para servir de alimento para o nosso espírito. Então, aí entra o quê? Entra a palavra, entra a oração, entra jejum, e entra também comunhão com os irmãos, louvor e adoração. Todas essas coisas que nós fazemos, tá? É que vai alimentar o nosso espírito, tá? Para que a gente passe, então, aqui, a ter a mente renovada para entender tudo isso sobre o reino de Deus, sobre o governo de Cristo em nossas vidas. E a coisa interessante, né? Falando do reino de Deus ainda, como é que Jesus governa a nossa vida? Né? Como é que ele toca lá na nossa ferida? Como é que ele trata com o problema nosso? É através dos irmãos, Luiz. É por isso a importância da igreja. Nós temos que estar o quê? Conectados com os irmãos, o corpo de Cristo. Tá? Ele o cabeça e nós o corpo. Para quê? Tá? Para que ele possa vir, tá? E governar nossas vidas, tocar nas nossas vidas. Né? Nos fazer cada dia mais semelhantes a ele, tirar de nós o que não é Cristo e deixar lá só o que é Cristo. Então é dessa maneira. Como é que ele vai governar? Através do irmão. Ele governa a minha vida através de você, Luiz. Que você vai ver coisas em minha vida que eu não vou ver à medida que nós nos relacionamos. E você vai vir, às vezes vai doer, né? Você vai, poxa, Osias, desculpa aí, querido, mas eu vi ali do jeito que você tratou a Ana, não foi muito segundo o coração de Deus, não, cara. Eu queria te encorajar você ser mais paciente, você ser mais amoroso. Aí naquela hora, vem aquela raiva, né? O homem, a carnal, querendo, né, se manifestar. Mas você falou, eu recebi, e assim eu vou sendo transformado de fé em fé,
e de glória em glória, segundo a imagem de Cristo, né? Esse é o nosso objetivo. A grande boas novas do Evangelho é isso, que nós podemos ser como Jesus em tudo. É só deixar, já que ele vive em nós, né? Ele vive em nós, né? Então, Cristo em vós é a esperança da glória, né? Não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Então, ele vivendo dentro de mim, ele me capacita o quê? A largar as coisas carnais, tá? E renovar a minha mente para viver as coisas espirituais. Então, eu tenho que me alimentar do Espírito, né? Para que realmente possa vencer as coisas da carne. Agora, Osias, essa coisa para onde a nossa cabeça vai, né? Você falou aí da inclinação, né? Quando a gente fala sobre carne, sobre espírito, né? A inclinação da pessoa, inclinação para algo, inclinação para coisas boas, a inclinação para coisas ruins. E aí existe uma coisa que é o pensar. No que a minha mente se ocupa, no que eu estou pensando. Hoje, com essa questão da pandemia, particularmente, eu vejo que há muitas pessoas dominadas quase por uma atmosfera de terrorismo. Eu não estou querendo dizer isso mesmo. Demais, mas existe muita pessoa dominada pelo medo. E o medo é altamente prejudicial. Nós sabemos que o medo, até abaixar a imunidade da pessoa, ela abaixa. Aí a pessoa acaba acontecendo o que a Bíblia diz: o que eu temo, isso me sobrevém. O camarada entra numa neura, numa preocupação. No entanto, a Bíblia diz que nós devemos ocupar a nossa mente com coisas dignas, com coisas honradas, com coisas de boa fama. Se algum louvor existe, diz a palavra, seja isso que ocupe a sua mente. No entanto, parece que é tão fácil pensar e ficar pensando no que eu não deveria pensar, e tão difícil pensar e ficar pensando no que eu deveria pensar. Como é que eu enfrento esse negócio? Como é que eu fico pensando certo? Porque muita gente pode estar nos ouvindo e dizer, tudo bem, até que eu queria, mas eu tento, daqui a pouco, é igual aquele que vai à igreja, né? Volte-se para Jesus, e a pessoa está assim, meu Deus, eu desliguei a panela, eu não desliguei. Eu fiz isso, a cabeça está em outro lugar. Como é que eu penso em coisas boas e mais? Permaneço pensando. Como eu falei que existe um rei, né, no reino, né? Sim. Existem os súditos também, né? E nós somos súditos. Se você, Luiz, está totalmente submisso ao rei, vivendo esse reino 100% de coração, você tem um privilégio. É o privilégio dos súditos, tá? Que é o quê? É o poder transformador de Deus, tá? De Jesus Cristo e da palavra de Deus em nossas vidas. Jesus falou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vê, se você olha lá o Buda, tá? O Allan Kardec, o Confúcio, se você olha lá o Gandhi, entendeu? O Maomé, se você olha esses homens todos que influenciaram a humanidade de uma maneira com palavras bonitas, humanistas, você vai ver que todos eles, no final da vida deles, eles ainda estavam procurando a verdade. E você vai ver que tudo que eles ensinaram, ninguém consegue seguir. O cara fala, eu sou budista, ele fica ali se esforçando esse negócio para mudar a mente dele, para poder ter as ações e reações segundo o que o mestre dele lá ensinou, e não consegue, Luiz. O privilégio dos súditos que seguem a Jesus como rei, tá? É receber esse poder transformador na nossa vida. Ou seja, que vai mudar a nossa maneira de pensar, que vai mudar, tá? A nossa maneira de agir, de reagir, nossas atitudes. Tá? Cristo em vós, a esperança da glória. É uma coisa tremenda demais. Né? Ser de santo como eu sou santo, ele não ia pedir uma coisa para a gente que é impossível. Ser de perfeito como eu sou perfeito. É uma caminhada de fé. Agora, o que acontece?
o que acontece? Tem pessoas que estão no meio da igreja e não se rendem 100% a Jesus. Então, eles não desfrutam desse privilégio. Tá? E fica o quê? Fica convivendo com o que eu chamo dos pecados de estimação. Entendeu? Aquele pecadinho que ele não larga de jeito nenhum. Mas por que ele não larga? Tá? Ele tem que é aquela coisa, né? É meu pecado. É aquele negócio, né? Se eu quero colocar as condições, igual aquele exemplo da Rainha Elizabeth que eu falei, se eu quero colocar as condições, né, eu fico para Deus. Deus, olha só, eu vou te servir, mas da minha maneira. Eu vou te servir, mas não toca nessa área aqui da minha vida, não. Como é que você pode falar que você tá servindo ao Senhor, por exemplo, se você quer controlar as suas finanças do teu jeito? Você não sujeita ao Senhor isso. Aí você só dá da sobra, tá? Você não é fiel lá ao teu dízimo, às tuas ofertas, tá? Você não segue o quê? O padrão que Jesus estabeleceu. Você fica vendo o teu jeito, você dá lá da sobra. Ah, não, deixa eu dar aqui R$100 só para o pastor saber que eu estou dando alguma coisa para não ficar na lista negra lá de quem não contribuiu esse mês. Então, quer dizer, quando você tem um rei e você se sujeita a ele, tá? Todas as áreas têm que estar envolvidas. Finanças, claro. Onde é que eu vou morar, onde é que eu vou trabalhar. Aí você chega, por exemplo, pega um médico, por exemplo. Aí o médico chega e fala, caramba, eu preciso viver com R$15.000 por mês. Aí o que ele faz? Ele pega 5 hospitais para trabalhar. Aí ele pega 5 hospitais para trabalhar e está ganhando 15 mil, tá beleza, tá morando onde quer, tem um carrinho dele, a prestação tranquilo e tal. Aí o que acontece? Ele não tem tempo mais para o Senhor. Não tem tempo mais para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para estar com os irmãos, não tem tempo para ir nos encontros. E ele vai o quê? Ele vai cada dia mais secando. Aí se ele for submeter... Você está falando até mesmo de prioridades na vida. Exatamente. Porque se ele está sujeito ao Senhor, ele vai falar, Senhor, olha só, seria muito bom para eu viver com a minha família com R$15.000. Mas eu não estou tendo tempo para fazer a tua obra, não estou tendo tempo para ti. Como é que vai ser? Aí Deus pode ser que fale para ele assim, ó, fica só em 3. Você vai ganhar só R$10.000 e vai ter que viver com R$10.000. Tá? Para que você possa estar frequentando os encontros, tá? Para que você possa, né, ter tempo com a tua família, para que você possa proclamar o evangelho para os teus amigos. Aí, quantas pessoas estão dispostas a isso, né? Podendo ganhar 15 mil, vai ganhar 10 mil, porque Jesus está falando que ele precisa priorizar o reino de Deus. Então, isso aí não estaria naquilo que Jesus disse, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma imortal? Então, tem coisas que são imperdíveis. Por exemplo, você está aí com seus netos. Você poderia estar fazendo outras coisas, mas é aquele negócio, tem muita coisa que o dinheiro compra, mas tem outras coisas que são impagáveis. Isso, né? Mesmo. Isso é uma coisa impagável, tá com os netos, tá criando, né? Eu li uma frase, essas frases feitas, mas às vezes algumas delas são bem sábias, dizendo assim, as avós não morrem, né? Viram lendas. Eu amei isso. Pura verdade. Viram lendas. Então, que a gente possa ser assim. Porque a Bíblia diz uma coisa interessante, a Bíblia diz sobre avô mesmo, já que você o é e eu também, diz assim, que o homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, ou seja, seus netos. Uhum. E quando você vai na palavra herança, ela é melhor colocada, não que não seja perfeitamente traduzida ou interpretada, mas ela pode ser interpretada como legado. Isso. Avô deixa legado, ou seja... e o maior legado que a gente pode deixar é Jesus no coração deles. Jesus no coração herança deles. Que tem essa. Então, digamos o seguinte, nós estamos falando sobre isso, sobre fazer essas escolhas, as pessoas fazerem as escolhas pelo reino de Deus, pelos valores. A leitura bíblica, de uma forma prática, ajuda nisso? Claro. A palavra tem um poder transformador. Quando você lê a palavra, é uma coisa tremenda.
Ô, Luiz, quando você escuta falar sobre rei, qual é o primeiro nome que vem na tua cabeça, assim? Estamos falando dos homens aqui, da nossa Dos história. reis. Quando você me fala assim, a palavra Rei, rei, quem é o primeiro que vem na rei tua cabeça? Davi. Davi. Davi, cara. Lógico. Você já esteve lá em Jerusalém também, eu já estive lá em Israel, Jerusalém. É Davi para todo lado. É a cidade de Davi, é a estrela de Davi. Até Jesus lá é o filho de Davi. Davi ficou famosão como o rei, tá certo? Agora, você vai para a palavra e você faz um estudo bíblico, tá? Intitulado o seguinte: o rei Davi como súdito. Olha só, Davi sabia, Luiz, que tinha um rei que estava acima dele. Tanto que ele Lógico. foi chamado de quem? Atos 13 lá fala o quê? Homem segundo o meu coração. Então você que está me ouvindo hoje aí, você quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Vai na palavra e vê o rei Davi. Tá? Em vários salmos, em 1 Samuel, em Crônica, em todos aqueles textos que contam a história de Davi, vai mostrar para você que Davi era um cara totalmente dependente de Deus. Olha só, o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. É a melhor interpretação para o texto ali, né? Não é, o Senhor não é meu pastor, necessitarei de mais nada. E nada vai me faltará. Parece que ele tem que me dar tudo, não é isso. Davi tinha um sonho, né? Davi tinha um sonho que era construir uma casa para a arca do Senhor. Tá? E Deus falou assim, não, você não. Você não vai construir templo nenhum. Ele tinha um sonho e aquele sonho ali foi frustrado. Então nem todo sonho nosso é o sonho de Deus também. Tá? Então, tudo bem, ouse sonhar. Hoje está na moda falar, né? Ouse sonhar. Ouse sonhar. Mas desde que o teu sonho esteja dentro do sonho de Deus. Então, você vai começar a ver Davi, o Senhor é o meu pastor. Eu não preciso de mais nada. Então, você vai ver como ele dependia, como ele tinha intimidade. Né? Ele não falou, Jesus é o pastor de Israel. Né? O Senhor é o pastor de Israel. O Senhor é o pastor, né, da igreja. Ele falou o quê? O Senhor é o meu pastor. Aí você começa a ver na vida de Davi como ele dependia, como ele sabia esperar em Deus, como ele confiava em Deus. Você vai lendo a história de Davi. Eu lembro da minha filha, Nicole, a Luísa, quando ela era pequena e estava lendo a Bíblia pela primeira vez, tá? Aí ela chegou uma hora, a Ana chegou, ela estava chorando. Lendo a Bíblia, o Velho Testamento, a Luísa começou a chorar. Aí Ana, o que foi, Nicole? Ela, Davi morreu. Você queria que ele estivesse vivo até hoje? Não, mas eu estou lendo aqui, ele morreu. Né? E, quer dizer, como é que Davi cativa a gente? Mas vai ver, gente, tá? Ele pecando tão grosseiramente como ele pecou, ele fazendo tantas coisas erradas, mas foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque apesar de ser um rei, que a Bíblia fala lá que Deus escolheu ele para ser um rei eternamente, tá? Apesar da geração posteriores dele ter nos trazido o Messias de Israel, Jesus, Cristo, o Messias. Apesar de tudo isso, ele teve momentos que não foi, o sonho dele não foi realizado. Então, às vezes, a gente tem que aprender a viver com essas frustrações. Tá? Então, se nós vamos para a palavra, sim, a palavra tem por si só um poder transformador. Tá? Não adianta conselho pastoral, psicologia, psiquiatria, isso aí ajuda ali, quimicamente falando, mas não vai levar ninguém a transformação nenhuma. Ideias humanas, humanistas, até mesmo a questão das frases prontas, que eu também gosto muito, de algumas frases. Tem muita frase boa. É boa, é interessante, mas não transforma ninguém. O que transforma é a palavra de Deus. Então, você quer se livrar, tá, do vício de fumar, tá? Você quer se livrar do vício de tomar umas geladinhas lá, uma cervejinha? Você quer se livrar, tá, do vício de falar palavrão? Você quer terminar com a mania de ser grosseiro, pavio curto, tá, de ser impaciente? Tá? A palavra de Deus é que pode te transformar. Então, estude a palavra de Deus. É uma coisa muito interessante. É mais do que você pode imaginar. Aí as pessoas falam, Deus não fala comigo. Claro que a Bíblia está fechada. A maneira mais clara que Deus fala, a maneira mais clara que Deus fala com a gente e que nos transforma é através da palavra. Então, todo irmão, todo discípulo
Todo membro da igreja tem que ter essa prática, e não é uma coisa imposta, é uma coisa que tem que ser por amor, porque Davi, querido, o segredo dele, ele não fazia nada por obrigação, ele não se sujeitava a Deus por obrigação, mas por amor. Então, que possamos ter a revelação de Cristo e que nós o amemos ao ponto de saber que Ele e Sua palavra podem nos transformar nossa mente, nossas atitudes, o jeitão de ser. Às vezes a pessoa fala assim, mas é o temperamento dele, né? Não tem aquele negócio de temperamento, Luiz? O que é que tem lá do temperamento lá? É o colérico, é o fleumático. Isso aí é o que alguns falam, né? É o melancólico, entendeu? Aí você olha o temperamento da pessoa. Gente, aquilo não vai mudar nunca. Aquilo é a pessoa. Eu nunca vou ser o Aloysio nunca vai ser o Osias. Mas o que é que faz a diferença nos temperamentos? Qual o temperamento melhor? Qual o pior? Cada um tem o seu. O que é que vai fazer a diferença? Se você tem um temperamento, vamos supor que você seja um cara assim, explosivo, que você gosta de resolver tudo rápido, não pensa muito na coisa. Se você é guiado pelo Espírito Santo, isso vai ser útil e tremendo para a igreja. Agora, se você está na carne, vai ser uma desgraça. A mesma coisa é lá, o cara quietinho, que pensa muito, que não decide rápido, que é silencioso, né, que não explode tanto. Poxa, se ele estiver guiado pelo Espírito Santo, vai ser maravilhoso para a igreja. Agora, se ele está na carne, vai ser uma desgraça. Então, o problema não é o temperamento, o problema é ser guiado pelo Espírito Santo ou não. É estar no Espírito ou estar na carne. E como é que você vai estar no Espírito? Se alimentando dos meios de graça, das coisas espirituais. Como? Primeiro, palavra, oração, jejum, intercessão, comunhão com os irmãos, louvor e adoração. Eu coloco até a generosidade, o ministério de dar, tá? Também nesse meio de graça, nesse mesmo nível de espiritualidade, entendeu? Você falou uma coisa importante, que, digamos o seguinte, algumas pessoas dizem, mas a Bíblia é antiquada, a Bíblia é antiga, e é ao que se responde que a Bíblia não é nem nova, nem antiga, nem contemporânea, né? Embora Billy Graham dissesse a Bíblia é mais atual que o jornal de hoje de manhã, né? Mas a Bíblia é eterna. São caminhos eternos, são verdades eternas. E não tem fake news nenhuma, né? Não tem fake news. Não tem fake news. Então, nós que estamos falando sobre isso, sobre o secularismo, o problema do secularismo, né, é trocar o secular pelo eterno. Exatamente. Através da palavra de Deus, através da palavra do Senhor. E aonde entra isso, que é o que nós falamos da vida de oração, de orar, de buscar ao Senhor. Né? Às vezes eu acho que algumas pessoas que podem nos ouvir até perguntam, tudo bem, mas o que é orar? Né? Como é que eu oro? Para a gente eu digo que às vezes nós temos um linguajar técnico nosso, né? Nós estamos falando e tudo mais. Fala dos 24 anciãos, as pessoas pensam em 24 velhinhos, né? Então, o que é orar assim? E a oração também faz essa diferença? Também, faz parte disso. Assim como nós falamos da palavra, a oração é fundamental, né? Porque a oração não é só falar com Deus, não é só dialogar com Deus, a oração é viver com Deus. Tem um exemplo que eu gosto sempre de falar quando eu falo de oração. Sim. É você já viu aquele grupo de senhoras que passa às vezes 4, 5, 6 horas orando? Sim. Já viu aquele grupo? Porque elas estão ali e fazem aquela reunião de oração. Círculo de oração. Aí quando você vai ver a vida delas, não estou generalizando, mas estou falando de alguns casos. Você vai ver a vida delas e elas passam por diversas dificuldades. E você fala, caramba, como é que uma mulher que ora tanto assim ainda passa por esses problemas do velho homem aqui? Ainda tem essas dificuldades. É coisa interessante. É fofoca, é maledicência. Poxa, mulher de oração dessa. Então, eu pensando nessas coisas, Luiz, eu entendi
e comecei a olhar a vida de Jesus, tá? E a oração dele. Sim. Jesus, por exemplo, ele não tinha um horário específico para orar. Ele não tinha um tempo determinado que ele ficava em oração. Mas ele orava todo dia. E orava com muita intensidade. Né? E dependia do Espírito Santo para tudo. A coisa mais tremenda de Jesus é isso. Ele se fez homem ao ponto de depender do Espírito Santo para tudo. Foi pelo Espírito Santo, Totalmente Santo homem. foi pelo Espírito Santo que ele andou sobre as águas, foi pelo Espírito Santo que ele multiplicou os pães, foi pelo Espírito Santo que ele sabia que Judas ia ser o traidor, porque ele não estava usando, né, o poder divino dele, ele abriu mão, está lá em Filipenses 2, 5-8. Então, o que acontece? Então, a oração é um estilo de vida, Luiz. É orar sem cessar, é onde você estiver, você está em comunhão com Deus e sendo guiado pelo Espírito Santo em tudo. Você está dentro do ônibus, tá? E você está conversando com Deus. E, de repente, o Espírito Santo coloca algo no teu coração. Fala para aquela pessoa que está ali. Ou fala para você, desce do ônibus agora. Ah, mas não é o meu ponto. Não para de... Não fica argumentando. Fala, mandou descer do ônibus, desce do ônibus. Mandou proclamar para alguém ali, falar de Jesus? Fala de Jesus, se apresenta, vai lá e fala de Jesus. Então, a vida de oração, tá, nos faz ocupados com o Senhor de uma maneira que não tem tempo para pecar. A gente não tem mais tempo para ficar... tão ocupado que não tem mais tempo para ficar com os pensamentos ruins. Não tem mais tempo para querer agradar a carne, tá? Então, se você está numa situação, tá, e veio uma tentação, né, para a tua carne, então você saiba que você não estava vigiando. Tá? Então, o segredo da oração é esse, é orar sem cessar, é o 24 horas por dia, né, você está vivendo esse clima, né, do Senhor presente. Luísio, muitas pessoas acham que o momento do louvor é o momento de você entrar no trono de Deus para adorar. Sim. Né? Queridos, olha só, nós não somos visitantes do trono, nós somos habitantes do trono. Isso é muito bom. Entrar e sair. Não, peraí, deixa eu entrar na presença de Deus. Não, agora eu vou sair. Né? Vou para o céu, vou para a terra. Não. O Senhor nos chamou, o véu do tempo se rasgou. Então, nós não somos visitantes, nós somos habitantes. E se nós estamos vivendo assim, tá? Essa comunhão com Deus, esse diálogo, essa vida na vida com o Senhor, tá? Vai nos fazer plenos e vai nos fazer vencer a carnalidade que ainda há em nós. Porque a carne não se converte, né? A carne não se converte. Só lá quando, na glorificação, que o nosso corpo vai ser glorificado. Mas, enquanto isso, nesse processo de santificação que nós estamos, tá, nós temos que depender do Espírito Santo para tudo, ouvir a voz de Deus para tudo, aprender isso, tá? E estar em constante oração. Esse é o segredo. Amém, amém. E como se fala, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda tua casa. Como é isso de afetar dessa maneira a toda a casa? O seu testemunho, né? Que quando fala aí a palavra crer aí, né? Ela é mais do que apenas acreditar, um assentimento mental, né? A palavra crer aí, ela está incluída nela o obedecer à fé. Ou seja, as obras da fé, ou seja, a fé sem obras é morta. Em outras palavras, não é só crer um assentimento mental de que Deus ele pode fazer, ele pode curar, ele pode transformar. É você viver uma vida que condiz com isso. O que eu creio determina o meu procedimento. E o meu procedimento determina o meu destino, quem eu vou ser em Deus. Então, se você está 100% vivendo sujeito a esse rei, se você é um súdito que entende a tua parte, tá? E se você vive a vida de Cristo, exalando o perfume de Cristo, o que é que vai acontecer? Tá? O Senhor vai ser expresso para as pessoas que estão no teu convívio. E quando fala ali casa também, no original ali, a palavrinha grega, oikos, ou oikos, tá? Que não é só as pessoas que moram dentro do mesmo teto que você. Não é o círculo familiar. As pessoas do teu relacionamento, como Cornélio lá. O que Cornélio fez? Chamou os seus parentes e amigos íntimos. Então é assim que o Senhor quer e que Ele promete. Tá? Que você vai exalar o perfume de Cristo de uma tal forma que as pessoas vão ler aquela carta viva que está em você, tá? E vão
crer no Senhor, tá? Agora é óbvio e evidente, né, que depende claramente aí, né, da livre vontade de cada um, né? Você não é você que vai converter, você faz o simples. O simples é o quê? Viver Cristo, ser como Jesus em tudo. Então, dessa maneira, você vai influenciar as pessoas de tal forma que o Senhor vai poder fazer a obra e trazê-los realmente junto contigo para a salvação. Então, Osias, o que você está falando é que o nosso desafio vai muito além de andar com Jesus. É andar como Jesus. Exatamente, eu vi isso escrito lá seu hoje. Muito bom. Né? Quer dizer, nós temos que ir numa situação de viver Cristo em nós. Existe um livro, se eu não me engano, é o Apóstolo dos Pés Sangrentos, que uma criança pergunta para esse personagem, dizendo, você é Jesus? Né? Que é uma coisa bem interessante, porque ele já estava vivendo de tal maneira que quando ele começou a falar de Jesus, a criança disse, mas você é Jesus? Imagine alguém dizer que a gente vive de fato como Jesus. É um grande elogio mesmo. É desafiador. Você lembra lá em Antioquia, a primeira vez que os discípulos foram chamados cristãos? Né? Sim. Que honra, cara, que honra, né? Você ser chamado... Pequenos cristos. Ô, Luiz, eu tive uma visão uma vez do céu, né? Sim. O Senhor me levou para o céu, tá, em espírito, e a coisa mais tremenda, eu não vou entrar em detalhes aqui agora, que não vai dar tempo, mas a coisa mais tremenda, sabe o que é a coisa mais tremenda que tem no céu? Todos, tá, os que estão no céu, todos os anjos do céu, quando eles olham para a terra e veem alguém fazer algo que o assemelha com Jesus, eles comemoram lá como se fosse um gol assim, da Copa do Mundo. Que visão interessante. Olha só, o Aloysio perdoou. Olha só, o Aloysio foi generoso e ajudou o necessitado. Olha só, né, ele amou o inimigo. Aí as pessoas... Foi a coisa mais tremenda que eu vi nessa visão que eu fui no céu. Foi essa comemoração, porque lá tudo é Jesus, né? Jesus é glorificado em tudo. Então, quando vê que tem alguém aqui na Terra que vive a vida de Cristo, que age de uma maneira semelhante a Jesus, há uma festa no céu assim indescritível. Glória a Deus. Eu quero compartilhar isso com vocês, amados. Tá? Amém. Faça com que o céu se alegre. Amém. Seja semelhante faça o céu celebrar, né? Aleluia. É isso que a Luísa falou. Não basta um se salva a festa, né? Isso que você falou, não basta andar com Jesus, tem que andar como Jesus. Né? Então nós temos que ser semelhantes. Esse para mim, as boas novas do Evangelho é isso. Que nós podemos, pelo Espírito, pelo Cristo que vive em nós hoje, nós podemos viver como Cristo viveu. Esse é o alvo da minha vida. Tá? É ser como Jesus em tudo. Nós somos pedras brutas, tá? Igual aquele escultor lá que estava esculpindo lá um cavalo, tá? E o pessoal perguntou, caramba, como é que você fez isso? Ele falou assim, eu peguei a pedra bruta, tirei o que não era o cavalo e deixei lá o cavalo. Nossa vida é assim. Nós somos pedras brutas. É Miguel Ângelo é que falava isso. Né? Que ele simplesmente tirava o que estava lá dentro. Exatamente. Então, quer dizer, nós com Cristo hoje é a mesma coisa. Somos pedras brutas, deixa Jesus tirar tudo que não é Cristo, deixa só Cristo. Tá? Então, agora, fala. Osias, o secularismo, uma das coisas que existe no secularismo é o egoísmo. O secularismo te leva ao egoísmo. Esse isolacionismo devido à pandemia, inclusive, que é o isolamento social, é uma necessidade, até mesmo um protocolo sanitário de segurança. Mas a gente tem que sempre tomar cuidado para não ficar aquela coisa eu e eu, né? É claro que também existe a reação contrária daqueles que se dedicam a ajudar altruisticamente a outras pessoas, e glória a Deus por isso, mas uma das características do secularismo é aquela quase
uma anestesia em relação ao problema alheio, ao sofrimento do próximo, um egoísmo que vai tomando conta e diz, bem, importa é que eu cuide da minha vida, cuide dos meus. Quando é cuide dos meus, já está até um pouco melhor, mas cuide da minha vida. E como é que a gente enfrenta essa característica, esse problema que se chama egoísmo? Como eu falei que do Evangelho do Reino, né? O Evangelho do Reino eu falei que é o fim do eu, né? Então, sim, o Evangelho sim. do Reino, quando estabelece o governo de Cristo em nossas É vidas, o ego. É o fim do eu. Então eu falo que tem o Evangelho e tem o Evangelho, Luiz. O eu-evangelho. Evangelho, entendeu? Que é totalmente contrário ao Evangelho de Cristo. É o Evangelho que busca o próprio interesse e não do próximo. É o Evangelho, né, que é baseado na soberba. Né? E quanto na arrogância. mais soberba você tem, mais do inferno você tem. Tá? Quanto mais humilde você é, mais Jesus você tem. Então o Evangelho é o oposto do Evangelho. O Evangelho, tá, buscando seus próprios interesses, ele vai querer falar o quê? Ele vai querer falar, não, peraí, o que é melhor para mim? O que é melhor para o meu conforto? E esse Evangelho, ele está baseado em você colocar as condições. Então, uma pessoa, quando vê Jesus, tá, e quando ela serve, o que é o arrependimento, né? O arrependimento que fala, Pedro falou lá, né, quando perguntaram, o que faremos, pois, irmãos? Atos 2, 37 e 38. O que faremos, pois, irmãos? Né? Depois daquele discurso de Pedro, o que nós vamos fazer então? Aí Pedro falou o quê? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em Cristo Jesus para a remissão dos pecados, né? E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quer dizer, a primeira coisa que ele falou é o quê? Arrependimento. O que é arrependimento? É uma mudança de mente. Arrependimento, metanoia, tá? É uma mudança de atitude interior. Que mudança é essa? Você virar 180 graus. Que mudança é essa? É você deixar de ser independente, é você deixar de mandar na tua vida, tá? E você virar 180 graus, passar a depender de Cristo e passar a ser governado por Cristo. Esse é o primeiro passo para você entrar no reino de Deus, é você se arrepender. Tá? Então, a chave para você terminar com o eu, com a soberba, com o orgulho. E eu sempre falo, né, Luiz? O orgulho é igual ao mau hálito. Quem tem não sabe que tem. O outro é que tem que vir apontar, cara, olha só, você só fala de você mesmo, você só se exalta, você só conta vantagem, você só gosta de elogio, você só gosta de glória. Tá? Baixa um pouquinho, cara, o caminho no reino é para baixo. Tá? Seja mais humilde, se humilhe. A pessoa, se você chega hoje na congregação tua lá, Luiz, e você fala assim, quantos aqui querem ser orgulhosos? Quantos levantam a mão? Quem aqui quer ser soberbo? Quantos levantam a mão? Mas se você fala, quem quer ser humilde? Todo mundo vai levantar a mão, não vai? Todo mundo quer ser humilde, mas ninguém quer ser humilhado. Entendeu? Então, quer dizer, às vezes o Senhor nos faz passar por essa prensa aí de humilhação, tá? De frustração, como eu falei lá de Davi, tá? É uma característica que acontece no mundo hoje. Você tá lá, vê um irmãozinho lá na igreja com a nossa idade, por exemplo, chegando aí aos 60 anos, tá? E você olha para o irmão e você vê o cara frustrado. Por quê? Porque o cara teve sonhos que não foi realizado financeiramente, profissionalmente, emocionalmente, familiarmente falando, entendeu? E você olha para aquele cara, caramba, o cara precisa conhecer o Senhor, ele precisa, como Davi, falar, o Senhor é meu pastor, não precisa de mais nada. Né? Ele precisa se apegar, tá, ao que ele tem, não ao que ele não tem. Ele precisa se apegar ao que ele alcançou e não ao que ele não alcançou. Tá? Porque no caso de Davi, por exemplo, foram coisas muito maiores do que construir um templo para o Senhor. Foi o que Deus fez para ele, esse reinado eterno que Deus teve para ele, essa influência. Então, para nos livrarmos do eu, tá? Nós temos que ir para a cruz. Nós temos que nos arrepender. Tá? E nós temos que ser colocado em Cristo, ou seja, enterrar, sepultar o velho homem, o velho Adão, o DNA de Adão, e sair das águas do batismo, tá, como o poder que ressuscitou Jesus dos mortos, ressurreto, tá, com o DNA de Cristo, vivendo uma nova vida em Cristo, e ser cheio do Espírito Santo, tá, para aprender a andar nos dons, aprender a edificar
dentro da igreja, os irmãos. Então, essa salvação ela tem que ser completa. Ela envolve a justificação, mas ela envolve também a santificação. E envolverá a Há uma glorificação. regeneração, né? Exatamente. Então, nós temos que buscar isso. Então, é possível? É. Mas tem alguns pré-requisitos. Tem alguns pré-requisitos. Tá? Você tem o privilégio do súdito? Tem. Mas você tem que sujeitar ao rei. Você consegue que Cristo em você te faça livre do eu e livre da carne? Consegue, mas você vai ter que se sujeitar. Você vai ter que se arrepender. Então isso tudo é uma questão de revelação, tá? De entendimento, tá? Para você saber que o Senhor quer para você vida e vida de uma em abundância. Convicção e de uma entrega, né? Exatamente. Com esforço, né? Exatamente. Osias, o David Wilkerson, que foi considerado um verdadeiro profeta na terra dele, né? Super conceituado, um homem de Deus, de fato. Muito, ele sou fã dizia, dele. eu tenho saudades dos hinos que cantávamos, porque hoje os hinos que cantamos eu sou, eu posso, eu tenho, eu vou. E pra os mim, hinos que nós cantávamos para mim, os hinos que nós cantávamos ele pode, né? Exatamente. Que era falando do Senhor. Às vezes, as pessoas não percebem que as maiores das nossas virtudes podem ser contaminadas pela vaidade. Exatamente. Pode estragar tudo, né? E essa questão na igreja, será que a igreja está tendo um retorno, eu espero que sim, a este olhar apaixonado por Jesus? Espero que sim também, porque essa diferença que você vê que é tão expresso no louvor, nas letras dos hinos que cantamos hoje, tá? É o quê? Foi exatamente entrar essa questão da secularização que nós estamos falando, ou seja, o evangelho orientado ao homem, substituindo o evangelho orientado a Deus. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que voltar para a essência, tá? Para a essência. Que essência? Tá? O Senhor é o rei, tá? Ele é o primeiro, ele é que Amém. manda, ele é que dá as condições e eu tenho que me sujeitar. Então, quando a gente prega esse evangelho do reino, que é o fim do eu, que é o estabelecimento do governo de Cristo nas nossas vidas, a gente vai começar a ver canções de volta. Eu já tenho visto, né? Eu destaco aqui o Daniel Souza, eu destaco aqui o Azaf e os irmãos de Porto Alegre. O Azaf então, vai procurar. Ele e o Ademar. Procura na letra deles, tá? Se tem alguma coisa para o homem. Não tem, é evangelho puro orientado a Deus. Então, gente, vamos fazer assim agora, poxa. Ficar cantando coisa, né? Para autoajuda, né? Para alguma coisa satisfazer a nossa carne, a nossa alma, isso aí não vai levar a gente a lugar nenhum. O louvor é para o Senhor. Então é melhor voltar a cantar aqueles hinos antigos lá, né? Eu também acho. Tem que ficar inventando, mas se bem que o Senhor fala, cantar um cântico novo, né? Então vamos orar para que os nossos compositores gospel tenham essa revelação. Que o evangelho, no nome de Jesus. O evangelho é orientado a Deus e não ao homem. Não é para vender disco, não é para ganhar dinheiro, tá? É para exaltar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém, amém. Eu tenho dito, Osias, que se você está preocupado com a sua autoestima, se alguém está preocupado, a melhor coisa para a minha autoestima é o reconhecimento que eu tenho uma estima do alto. Sou estimado lá em cima. Amém. Aí eu estou excelente. Você não falou uma frase também, Luiz? Uma frase também que você falou, que quem quer aplauso aqui, mas não é aplaudido no céu. Não foi você que falou também isso? Alguma coisa assim? Eu falei algo desse tipo. Ai de quem fica querendo aplauso aqui, mas chega lá no céu não tem aplauso. Né? Ou aquela questão de muito busca de título, muitas pessoas esquecem que Jesus só teve os títulos em cima da sua cabeça quando ele foi crucificado. Exatamente. Então, cuidado que título nem sempre te leva para o melhor lugar, né? Para o lugar mais agradável. E a proclamação do evangelho de uma forma completa, desse evangelho do reino, é o quê? Quem não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo.
Então fala o quê? Fala de negar-se a si mesmo. Negar-se a Fala de si tomar mesmo. a cruz. Fala, quem quiser ganhar a sua vida, perder lá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, ganhar. Então como é que é? Esse é o Evangelho que tem que ser pregado. Né? Esse é o É o Evangelho. Evangelho que É fala o de morte. verdadeiro Evangelho Eu que nós ouvi, temos que pregar. eu ouvi uma frase também na internet agora que fala o seguinte, como é que era? Do C.S. Lewis, parece? Né? Que tá, agora, A dele é excelente, tudo. é, como é que foi que ele falou? Ele falou assim, ó, se você não morrer antes de morrer, não vai ter outra chance. Não. Entendeu? O C.S. Lewis dizia assim, que o cristianismo é interessante. Nessa vida você vive e morre. Mas quem morre nessa vida, vive duas vidas. Mas quem não morre nessa vida por Cristo, morre duas vezes. Exatamente, tem a tal de segunda morte. Isso aí é perigo, hein? Então, Foge da essa segunda ninguém morte. quer. Você não vai querer morte, ninguém vai querer isso. Ninguém quer. No nome de Jesus. Osias, nós estamos terminando, então, né? Amém, Estamos querido. terminando esse nosso debate-papo. Eu agradeço a você. Tamo Dá um junto. beijo aí na Ana e nos netos. Aproveita bem aí. Vou lá ajudar, que ela já deve estar doidinha lá com 3. Tá com Deve estar. Tá legal. Um abração. Grande abraço, querido. Deus abençoe a Tchau. todos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Agradecemos a todos a participação do debate-papo hoje com a presença do pastor Osias Matos. Até uma próxima vez, se assim Deus nos permitir. E lembre-se, na sexta-feira sempre teremos a presença da missionária Edmeia Williams.